Não foi o calor do dia que despertou o sertão naquela madrugada específica de julho, mas o frio cortante do metal e o cheio prenunciador da pólvora umedecida. O orvalho pesado, comum àquela hora, que ainda teimava em se manter na sombra da noite, jazia sobre a caatinga como uma mortalha úmida, envolvendo a grota do pau-ferro em um silêncio traiçoeiro. Não era um silêncio de paz, mas a quietude tensa que precede a quebra de um juramento antigo, o rompimento violento de um ciclo que parecia eterno. Aquele era o amanhecer que rasgaria a lenda e deixaria em seu lugar apenas a carne mortal, vulnerável e finalmente vencida. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei dos cangaceiros, o pavor ambulante que por décadas riscou o mapa do Nordeste com o punhal e o fuzil, dormia. E sua segurança, sua confiança inabalável na própria sorte e na impenetrável lealdade da sua rede de coiteiros, era, naquela exata hora, o mais perigoso dos venenos. Ele não era apenas um homem, era um mito em movimento. A personificação da revolta do sertanejo contra a seca, a injustiça e a opressão dos coronéis. Matá-lo não era apenas uma operação policial, era a extinção simbólica de uma era. O cenário era o sertão de Sergipe, no município de Poço Redondo, o ano 1938. As autoridades federais e estaduais, cansadas da humilhação, haviam investido uma quantidade obscena de recursos e tempo na perseguição. Há 8 longos anos, desde o ápice do cangaço, o governo vinha apertando o cerco, tecendo uma rede invisível, mas firmemente ancorada em promessas de perdão e, mais eficazmente, em somas generosas de dinheiro sujo. A caçada havia se tornado pessoal, uma obsessão para a elite política do Brasil, que via naquele bandoleiro a prova viva da ineficácia de sua própria autoridade sobre o vasto e indomável interior. A Grota do Pau-Ferro era considerada um santuário. Localizada em uma fazenda pertencente a Angicos, possuía uma topografia que favorecia a defesa natural. Acessos limitados, vegetação densa para camuflagem e, crucialmente, a sensação de que ninguém seria louco o suficiente para tentar. Lampião e seu bando, incluindo Maria Bonita e mais de 30 homens e mulheres, haviam se estabelecido ali para uma pausa que deveria ser de descanso e refúgio. Na noite anterior, houve farra, risadas e a celebração da própria sobrevivência, um rito quase religioso que afirmava a cada dia a impossibilidade de serem pegos. Mas o problema, o conflito que se desenrolava sob o manto úmido da madrugada, não estava na força do bando, mas na fragilidade humana da traição. A informação exata sobre a localização da Grota do Pau-Ferro não veio de um patrulhamento de sorte ou de uma observação aérea. Ela veio de dentro da vasta e complexa rede de coiteiros. Quem, afinal, quebrou o código de silêncio? Qual foi o coiteiro que, atormentado pelo medo, seduzido pela promessa de riqueza ou coagido pela tortura, revelou o paradeiro exato? O nome deste traidor, se é que ele pode ser chamado assim, ou deste colaborador da lei, dependendo de qual lado da linha moral se decida ficar, ainda paira como uma névoa sobre a narrativa, um detalhe crucial que nunca foi totalmente esclarecido com a precisão de um tratado. Sabia-se que era alguém com acesso íntimo, alguém que havia jurado lealdade, mas quebrou a confiança no momento mais vulnerável. Este era o segredo, o open loop que a história mantinha ativo, garantindo que o fim da lenda fosse tão sórdido quanto seu desenvolvimento. Enquanto Lampião dormia profundamente,
O som da vida na Caatinga era interrompido por um movimento sutil, mas organizado. Vindo do sul e do leste, sob a liderança metódica e fria do tenente João Bezerra da Silva e auxiliada por homens de Pernambuco e Alagoas, a força de ataque se aproximava. Eram mais de 50 soldados, volantes, treinados especificamente para a guerra de guerrilha no sertão. Eles não eram como a polícia tradicional, pesada e lenta. Eram máquinas de combate, equipadas com o que havia de mais moderno em armamento: fuzis Mauser e, o mais importante, metralhadoras portáteis Hotchkiss. A marcha dos volantes tinha sido uma provação de discrição e resistência. Eles caminhavam como sombras, evitando galhos secos, pisando com a leveza ensinada pela sobrevivência. O tenente Bezerra, um homem magro e implacável, havia recebido ordens diretas e irrevogáveis: encerrar o cangaço. Não havia margem para negociação, não havia espaço para capturas. A missão era de extermínio. O desenvolvimento da operação foi uma obra-prima de logística militar no sertão. O destacamento dividiu-se, cercando o acampamento de Lampião por 3 pontos estratégicos. O objetivo era criar um triângulo de fogo cruzado, impossibilitando qualquer rota de fuga que não fosse diretamente para a boca dos fuzis. A escuridão era sua maior aliada e o silêncio da noite a sua arma de camuflagem. Eles haviam cronometrado o ataque para aquele momento nebuloso, entre a escuridão absoluta e a primeira promessa de luz solar, quando o corpo humano está no pico da exaustão do sono e a mente ainda não despertou completamente para o perigo. Nas proximidades da grota, a diferença entre o tempo percebido e o tempo real era brutal. Os cangaceiros estavam em um estado de relaxamento quase infantil. As redes estavam armadas em uma área aberta, com alguns homens dormindo sob a proteção da fraca iluminação de lamparinas quase apagadas. A própria Maria Bonita dormia perto de Lampião, em uma rede que se balançava suavemente, embalada pelo murmúrio da noite. Havia uma falsa sensação de invulnerabilidade que era quase tangível, uma bolha de presunção inflada por anos de sucesso e fugas milagrosas. Eles haviam se tornado descuidados. Os sentinelas, quando existiam, estavam cansados, sonolentos, contando mais com o medo que inspiravam do que com a vigilância ativa. Este era o ponto de não retorno. O destino de uma era, de toda a mitologia do sertão violento e livre, pendurado em um único instante, no puxar de um gatilho. Às 5h20 da manhã, o orvalho ainda não havia evaporado, mas a luz começava de forma hesitante a pintar o horizonte. O tenente Bezerra deu o sinal. Não houve aviso. Não houve chance para que Lampião, mesmo com sua lendária rapidez de reação, pudesse sequer vestir seu gibão de couro. O primeiro som não foi o estampido de um fuzil, mas o ruído seco e metálico do carregamento das metralhadoras Hotchkiss. O barulho reverberou pela gruta, um som que quebrou o silêncio da noite de forma tão violenta que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A grande revelação veio no segundo seguinte, quando a primeira rajada de fogo abriu sulcos na terra e estraçalhou a rede de um dos cangaceiros mais próximos da linha de tiro. Lampião acordou com o choque e o terror, um grito primal rasgando sua garganta. Não era o grito de um líder que comanda, mas o som rouco de alguém que percebe, em um instante de lucidez brutal, que a morte o havia alcançado de uma forma que ele jamais imaginou. Não no meio de um combate aberto, mas em uma armadilha covarde e precisa. O ciclo estava fechado. O acampamento, antes um quadro bucólico de descanso matinal, transformou-se em um inferno de pânico, gritos e o choro agudo e desesperado de Maria Bonita.
A surpresa era total e esmagadora. Eles não tiveram tempo de buscar suas armas, de coordenar uma defesa, ou sequer de entender de onde vinha o ataque. O fogo era concentrado, metodológico, vindo de vários ângulos. Os cangaceiros estavam literalmente encurralados e deitados em suas redes. A lenda estava desarmada e exposta. O sertão despertou naquela manhã, não com a luz suave do sol, mas com o rugido incessante do fim. O clímax do cangaço, o momento zero de sua aniquilação, havia chegado, e tudo o que restava era o caos. Acompanhe a próxima parte desta narrativa para descobrir os detalhes brutais da reação de Lampião e Maria Bonita, a intensidade do combate na Grota do Pau-Ferro e como a República utilizou a morte do rei do cangaço para reescrever a história do Nordeste. O desfecho desta madrugada fatídica ainda está por vir. Não houve, insisto, o menor resquício de aviso. O silêncio daquela madrugada, um silêncio úmido e pesado que só a caatinga profunda e intacta consegue forjar, foi estilhaçado não por um tiro isolado ou um grito de alarme, mas pela abertura simultânea de um fogo cerrado, inclemente, total. Foi o som da história sendo rasgada por balas de Mauser e metralhadoras. A fuzilaria ensurdecedora veio das rochas altas, das posições que a volante do tenente João Bezerra e o sargento Lucena haviam ocupado metodicamente, invisivelmente, horas antes de o sol sequer ousar tocar o horizonte. A Grota do Angico, outrora um refúgio seguro, transformou-se instantaneamente em um moedor de carne de pedra e terra. Para os 11 cangaceiros que dormiam ali, embalados pela falsa sensação de invulnerabilidade que a fama e o medo lhes proporcionavam, o despertar foi aterrorizante. Eles foram apanhados em sua mais absoluta e humilhante vulnerabilidade. Muitos ainda nas redes, outros mal se vestindo após o repouso noturno. Não era uma emboscada, era uma aniquilação cirúrgica, pensada para não dar tempo de reação, nem mesmo para a bravata final. O primeiro a cair, conforme relatos que se tornariam lenda, foi o próprio Virgulino Ferreira da Silva. Lampião, o homem que desviou de centenas de volantes por décadas, foi atingido logo nas primeiras rajadas. A bala, traiçoeira e precisa, talvez tenha acertado seu peito ou o braço, derrubando-o antes que pudesse sequer empunhar o seu parabelo. A lenda, em sua nudez o mais cruel, era apenas um homem ferido, se arrastando desesperadamente na tentativa de alcançar qualquer tipo de cobertura, de reaver a dignidade roubada pela surpresa. Maria Bonita, sua companheira de ferro e paixão, estava por perto, e embora as narrativas variem sobre o momento exato de seu ferimento, a certeza é que ela não teve chance real de defesa. O conflito, que durou talvez 20 minutos de terror concentrado, não era igual. De um lado, homens acuados, sem tempo de montar defesa, com as armas espalhadas e o sono ainda nos olhos. Do outro, 36 policiais militares, os macacos, em posições elevadas, atirando a queima-roupa, no alvo fácil que era a concentração de redes na grota. Cada tiro ecoava nas paredes de pedra, multiplicando o caos e a sensação de que não havia para onde correr, a não ser para a morte que esperava. Os loopes abertos pela vida de Lampião estavam sendo fechados com chumbo. Os anos de roubo, terror, proteção e a promessa de imortalidade que ele vendia aos seus, tudo colapsava. Medeiros e Luiz Pedro, cangaceiros de confiança, caíam em rápida sucessão. A fúria da volante era movida por anos de humilhação e uma sede de vingança institucionalizada. Eles precisavam não apenas matar, mas extirpar. E no meio daquele tiroteio, a história da traição se consolidava. O homem que vendeu Lampião, o coiteiro Pedro Cândido ou algum outro informante desesperado,
não estava ali para testemunhar o horror que desencadeou, mas seu silêncio seria o testemunho mais eloquente. A volante sabia exatamente onde mirar. Eles sabiam que Lampião gostava de dormir na ponta da grota, mais perto da única saída. E a estratégia de Bezerra e Lucena foi cortar a retaguarda imediatamente. O desenvolvimento da batalha, embora breve, foi marcado por pequenos atos de heroísmo desesperado. Alguns cangaceiros, mesmo feridos, tentaram reagir. Corisco, o Diabo Louro, não estava ali, mas a lealdade dos presentes era palpável, mesmo em face da derrota total. Eles lutaram até o último suspiro, mas o destino já havia sido selado na noite anterior, no momento em que a volante, exausta e faminta, alcançou a localização exata, guiada pela informação precisa. O silêncio que finalmente se abateu sobre a grota do Angico não foi o alívio que se espera após o fim de uma batalha. Foi um silêncio pesado, fétido, prenhe de pólvora e sangue. Quando a fuzilaria cessou, os policiais desceram, cautelosos, pisando sobre os corpos e as pedras ensanguentadas. Este foi o momento da grande revelação, o ponto culminante que define a crueldade da época, a necessidade da prova. Quando o sargento Lucena identificou o corpo de Lampião, inconfundível mesmo perfurado e desfigurado, a euforia do sucesso militar deu lugar a uma decisão pragmática e bárbara, ditada pela descrença histórica. Ninguém acreditaria que o rei do cangaço havia caído, a menos que pudessem ver a evidência irrefutável. Lampião estava morto, mas sua lenda ainda precisava ser assassinada. O tenente Bezerra e Lucena ordenaram o ato que selaria o horror daquele dia e a memória do cangaço: a decapitação. Usando facas e facões, os corpos foram profanados. Primeiro Lampião, depois Maria Bonita, cuja morte é narrada com uma frieza atroz. Ferida e semiconsciente, ela teria implorado por clemência, ou, em algumas versões, desafiado seus algozes até o último instante. Mas sua vida foi interrompida ali, sob a luz incipiente daquele 28 de julho. Sua cabeça foi separada do corpo, um final indigno para a rainha. 7 outros cangaceiros, Enedina, Quinta-feira, Moita Braba, Limoeiro, Mergulhão, Luiz Pedro e Macaco, tiveram o mesmo destino macabro. 9 cabeças, cuidadosamente separadas e ensacadas, se tornariam a terrível carga que a volante levaria de volta em uma jornada triunfal e repulsiva através do sertão. O clímax não está apenas na morte, mas no espetáculo subsequente. O que aconteceu a seguir foi a conclusão definitiva. A volante deixou a grota do Angico, que se tornou um túmulo improvisado, e marchou para Piranhas, Alagoas. As cabeças, exibidas em sacos de sal e cal para retardar a decomposição, foram levadas de Piranhas para Maceió e, finalmente, para Salvador, na Bahia. Esta jornada foi o payoff final do Estado contra o mito. Em Piranhas, as cabeças foram expostas ao público. A população, que temia Lampião e ao mesmo tempo via nele um Robin Hood pervertido, aglomerou-se para testemunhar a verdade nua e crua. O homem que se dizia protegido por forças divinas era apenas um troféu ensanguentado. O cheiro, o terror, a certeza de que a ordem havia sido restaurada, tudo isso estava contido na imagem grotesca daquelas testas e olhos fixos. Em Salvador, a exibição se tornou um evento midiático e científico. Médicos legistas e curiosos examinaram os restos mortais, buscando explicações pseudocientíficas para a ferocidade de Lampião. A lenda do bandido invencível foi substituída pela narrativa da besta selvagem, cujas características físicas justificavam sua marginalidade. As cabeças mumificadas, preservadas em formol e exibidas por décadas no Museu Nina Rodrigues,
fecharam o loop de maneira cruel e definitiva, servindo como um lembrete físico do poder do Estado e da punição final. O cangaço, enquanto fenômeno social, não desapareceu imediatamente. Corisco, o último grande líder, resistiria por mais alguns anos. Mas a morte de Lampião em Angico foi o golpe de misericórdia. O farol havia sido apagado. A estrutura hierárquica e a aura de invencibilidade que sustentavam o movimento foram desmanteladas naquele amanhecer fatídico. A era dos bandidos sociais, dos reis do sertão que desafiavam a lei em nome de uma justiça torta e violenta, chegava ao fim com um grito silenciado e um rastro de sangue seco nas pedras. Aquele 28 de julho de 1938 não foi apenas a data da morte de Virgulino Ferreira. Foi o dia em que o Brasil moderno, centralizado e determinado a pacificar seu território, decapitou simbolicamente a sua própria história de miséria e resistência selvagem. A Grota do Angico, antes refúgio, tornou-se o palco do clímax sangrento, onde o mito do cangaço foi finalmente e brutalmente liquidado. Pense no peso disso. Pense na complexidade. Um homem que aterrorizou, mas também fascinou, termina assim, reduzido a um objeto de exibição. A história não perdoa nem esquece, e ela se desenrolou naquele pedaço de chão árido, com uma violência que ainda hoje ecoa. Reflitam sobre o que a história do cangaço nos ensina. Reflitam sobre a eterna dualidade do sertão, a beleza imensa e a crueldade sem limites. E, sobretudo, reflitam sobre o preço da lenda, pago com o sangue sobre o sol nascente, naquele amanhecer em que Lampião foi morto.